Disciplina de Língua Portuguesa, tema Adjetivos, professora Brena, turma 5º ano. O que é um adjetivo? É toda palavra que se refere a um substantivo, indicando-lhe um atributo. Flexiona-se em gênero, número ou grau. Sua função gramatical pode ser comparada com a do advérbio em relação aos verbos, aos adjetivos e a outros advérbios. Quais são os adjetivos? Adjetivos são termos que variam em gênero, feminino e masculino, número singular e plural, e grau comparativo e superlativo, sendo classificados em simples, composto, primitivo e derivado. Adjetivos são as palavras que expressam quantidade ou característica dos substantivos. O simples, o escuro, o magro, o alto e o grande. O composto, azul celeste, surdo, mudo, rubro-negro, ultravioleta. O primitivo, belo, feliz, puro e bom. O derivado, belíssimo, felicíssimo, pureza, bondoso. Adjetivo simples. É o tipo de adjetivo mais usual formado por apenas um radical ou elemento. Lembre-se que o radical é a base fundamental dos vocábulos, sendo um elemento comum na formação da palavra, por exemplo, casa, casinha, casarão, radical, casa. Exemplo, ela é meiga, ele é atraente. Ela é uma menina direita, ele é pegador. Adjetivo composto. O adjetivo composto é um tipo de adjetivo que representa mais de um radical. Lembre-se que o radical é o elemento invariável comum de algumas palavras, por exemplo, antropologia, antropológico, antropocentrismo. O radical é o antropo. Sendo assim, o radical é a base fundamental dos vocábulos. E é nele que devemos estar atentos no estudo dos adjetivos compostos. Assim, os adjetivos compostos são formados por dois elementos, sendo normalmente separados pelo hífen. Por exemplo, rosa claro são palavras que variam em gênero masculino e feminino e em número singular e plural. Para compreender melhor essa flexão, segue abaixo algumas regras e exemplos. O adjetivo composto, formado por dois adjetivos, varia em gênero. Quando os dois termos são separadamente adjetivos, por exemplo, o garoto surdo e mudo e a garota surda muda. Há ainda aqueles que somente o segundo termo concorda com o gênero, a menina luso-brasileira e o menino luso-brasileiro. O adjetivo composto, formado por adjetivo e substantivo, é invariável. Quando o primeiro elemento é um substantivo, por exemplo, amarelo-limão. Adjetivo composto, formado por substantivo e adjetivo invariável. Alguns deles não modificam sua forma, ou seja, é a mesma palavra utilizada para ambos os gêneros. Portanto, são invariáveis. Geralmente, quando o segundo termo ou o último é um substantivo, por exemplo, a torcida rubro-negra, o jogo rubro-negro, o pássaro amarelo-ouro, a gaivota amarelo-ouro. O que é adjetivos derivados? Exemplo. O adjetivo derivado é aquele que provém de um substantivo, de um verbo ou de outro adjetivo. Outro exemplo de adjetivo derivado são os adjetivos pátrios, que têm sua origem normalmente no nome do local ao qual se refere. Como saber se a palavra é primitiva ou derivada? As palavras primitivas são constituídas por um radical único e, em grande parte dos casos, por uma vogal temática. As palavras derivadas têm um radical a que se acrescentam afixos, prefixos e sufixos, como em rimar, ré mais má, e defumado, dé mais fum mais a mais dó. Adjetivos primitivos e derivados. Quanto aos primitivos, os adjetivos primitivos são aqueles que possuem seu próprio radical, ou seja, são palavras que não precisam de outras palavras para serem formadas. É importante ressaltar que os adjetivos primitivos são palavras que não são originadas de outras palavras da língua portuguesa, ou seja, não cabe aqui a relação com outras línguas. Assim, os adjetivos primitivos não precisam de acréscimo de sufixo ou prefixo para serem formados, pois possuem seu próprio radical.
Além disso, eles são usados para a formação dos adjetivos e derivados. Exemplos em frase: o teste de matemática é simples. O acidente deixou os parentes tristes. O jardim da casa de Maria é belo. O lutador é forte. O exercício é fácil. A apresentação foi notável para a plateia. O céu é azul. Adjetivos derivados. Como o próprio nome já revela, o adjetivo derivado são aqueles que derivam de outras palavras, geralmente de substantivos, verbos e até de outros adjetivos. Os adjetivos derivados são formados a partir do radical dos adjetivos primitivos mais o acréscimo de prefixo ou sufixo. Ou seja, eles não possuem seu próprio radical, pois dependem de outras palavras para existirem. Exemplo: beleza, derivado de bela ou belo. Facilmente, derivado de fácil. Falsificar, derivado de falso. Alegremente, derivado de alegre. Alegoria, derivado de alegre. Arroxeado, derivado de roxo. Fortificado, derivado de forte. Infeliz, derivado de feliz. Enraivecido, derivado de raiva. Adjetivos biformes e uniformes. Os adjetivos uniformes são aqueles que possuem a definição oposta dos adjetivos biformes. São as palavras que são caracterizadas como uniformes. São as que não sofrem nenhum tipo de flexão. São únicas e se encaixam da mesma forma, tanto no masculino quanto no feminino. Quais são os adjetivos uniformes? Os adjetivos uniformes possuem a mesma forma, tanto para o feminino como para o masculino, ou seja, não flexionam o seu termo. Todos os adjetivos terminam em A, E, L, M, AR, OR, S, Z. São classificados como adjetivos uniformes. A diferença entre biforme e uniforme. Os adjetivos biformes possuem uma forma para cada gênero, ou seja, masculino e feminino. Por outro lado, adjetivos uniformes possuem uma única forma, tanto para o masculino como para o feminino. Qual o derivado de uniforme? É uma palavra que chega até a língua portuguesa derivada de um adjetivo latino uniformes. Em português, uniforme pode ser dado a um adjetivo quanto a um adjetivo. Quais os uniformes? Os adjetivos uniformes são aqueles que apresentam somente uma forma para o gênero masculino e para o feminino. Integram essa classificação. Os adjetivos terminam em A, E, L, M, A, OR, S, Z. Exemplo: homem indígena, mulher indígena. Fica aqui a nossa aula de hoje sobre adjetivos. Não esqueçam de resolver as atividades propostas pelo livro de gramática, na página 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65. Um beijo e até a próxima.